De tempos em tempos, o correio entrega no antigo endereço do meu irmão uma carta de banco destinada a mim. Sempre a ideia sedutora de um produto ou serviço financeiro. A mais recente apresentava um novo cartão de crédito, válido em todos os continentes, ideal para reservar hotéis e passagens aéreas. Tudo que hoje, talvez, eu merecesse, se a minha vida não tivesse sido interrompida. Eu jamais aceitaria a proposta, mesmo não havendo cobrança de anuidade, mesmo podendo acumular pontos de milhagem e usar as salas VIP nos aeroportos. Tudo isso que eu teria, mas não terei. Tudo isso que quase não havia quando eu existia e agora que eu não existo, me é oferecido. Eu poderia fazer o inventário de perdas da perda de uma vida. É como se as cartas tivessem a intenção oculta de impedir que a minha memória, na memória dos meus, descanse. Como se, além de lhes haverem negado a terapia do luto pela supressão do meu corpo morto, o carteiro fosse minha alma em desassossego, a apontar culpas e omissões. Como se, além da morte desnecessária, quisessem estragar a vida necessária. Não, eu nunca conheci a casa do meu irmão. Eu nunca subi os degraus íngremes do jardim da frente. Nunca conheci os seus filhos. Nunca pude ser a tia dos meus sobrinhos. O carteiro nunca saberá que a destinatária não existe, que foi torturada, sequestrada e assassinada pela ditadura militar. Assim como ele, outros antes dele ignoram essa história, o separador das cartas e todo o seu entorno. O nome no envelope selado e carimbado, como a atestar sua autenticidade, será o registro tipográfico, não de um lapso ou de uma falha no computador, e sim de um mal de Alzheimer nacional. Meu nome é Ana Rosa Kuczynski Silva. Eu nasci no dia 12 de janeiro de 1942, em São Paulo, filha de Maier Kuczynski e Esther Kuczynski. Me casei com Wilson Silva, que desapareceu comigo no dia 22 de abril de 1974. Eu tinha 32 anos, militava na Ação Libertadora Nacional, ALN, e era professora no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Nós fomos sequestrados pelo terrorismo de Estado que a ditadura instaurou no Brasil. Minha família impetrou vários habeas corpus na tentativa de me localizar, mas as respostas diziam sempre que nem eu, nem meu marido estávamos presos. Meu pai, que era judeu-polonês e muito ativo politicamente nos anos 1930, combateu o antissemitismo na Europa e teve que fugir para o Brasil. Até meu desaparecimento, ele não sabia que, de alguma forma, eu continuava a sua luta. Ele buscou incansavelmente obter alguma informação a meu respeito e se tornou um símbolo da luta dos familiares de mortos e desaparecidos políticos. Ele nunca desistiu. O terrorismo de Estado e os seus apoiadores jamais tiveram o mínimo respeito pela minha família, tornando ainda maior a angústia ao dar informações contraditórias, jamais admitindo oficialmente que eu tinha sido presa, torturada e morta, e que meu corpo tinha desaparecido sob as ordens de agentes do Estado. O general Golberido Couto e Silva chegou a reconhecer, em dezembro de 1974, que eu estava presa numa instituição da aeronáutica. O governo americano, por meio do Departamento de Estado, encaminhou informações à minha família, afirmando que eu estaria viva, presa em local não conhecido, e que Wilson provavelmente estaria morto. O ministro da Justiça, Armando Falcão, em nota oficial, fez um informe sobre os desaparecidos políticos e incluiu na lista nomes de pessoas que jamais foram tidas como desaparecidas. Em relação a mim e ao meu marido, a nota do ministério alegava que éramos terroristas e que estávamos foragidos. Apesar de todo o cinismo da ditadura em afirmar que eu não tinha sido presa, anos depois do meu desaparecimento, foi encontrada uma ficha nos arquivos do DOPS de São Paulo, em que se lê: presa no dia 22 de abril de 1974, em São Paulo. Amilcar Lobo, médico psiquiatra envolvido com torturas no Rio de Janeiro e que resolveu denunciar assassinatos políticos durante a ditadura civil-militar, reconheceu as fotos de Wilson Silva como uma das pessoas que ele atendeu após sessão de torturas. Quanto a mim, o reconhecimento foi positivo,
mas não categórico. O ex-sargento Marival Dias Chaves do Canto, que trabalhou 17 anos como agente da repressão no DOI-CODE de São Paulo, afirmou em 1992 que eu e o Wilson fomos levados para a Casa da Morte, em Petrópolis, e provavelmente esquartejados. O responsável pela nossa transferência para Petrópolis, segundo essa fonte, foi o coronel Fred Perdigão. Das minhas muitas mortes, em 2012, um ex-delegado do DOPS do Espírito Santo e ex-agente do SNI, Cláudio Guerra, declarou no livro Memórias de uma Guerra Suja que eu e meu marido tivemos os corpos incinerados por ele na usina de Cambaíba, no estado do Rio de Janeiro, em 1974. Palavras de Cláudio Guerra. Eu e o sargento Levi, do DOI, fomos levar seus corpos. Os dois estavam completamente nus. A mulher apresentava muitas marcas de mordida pelo corpo, talvez por ter sido violentada sexualmente. O jovem não tinha as unhas da mão direita. Tudo levava a crer que tinham sido torturados. Não havia perfuração de bala neles. Se o que o Cláudio Guerra diz é verdade, não sei. Sei que sofri dores e sevícias que não se traduzem em palavras. Sei que meu corpo e dignidade foram insultados, e essa é uma dor invisível que transpassa o tempo e pede por memória, verdade e justiça. Em 1993, a Marinha produziu um relatório encomendado pelo então ministro da Justiça, Maurício Correia, em que há informações oficiais sobre 251 ativistas presos. Nele está meu nome e consta que me encontro desaparecida. Mais uma vez, eles cometem crimes. Dessa vez, para não explicar meu desaparecimento, afirmam que eu seria uma agente do Serviço Secreto Americano, tirada de circulação pela CIA, e ao mesmo tempo passaria também informações para Israel sobre o programa nuclear brasileiro. Mentira e desinformação. Em outubro de 1975, eu fui demitida da Universidade de São Paulo por abandono de função. Até hoje, a universidade não foi capaz de admitir seu erro e fazer as reparações à minha família, reconhecendo publicamente sua dívida com a minha memória. Nesse mesmo ano, 1975, Geisel era presidente da República, Sarney, senador da Arena, Delfim Neto, embaixador na França, Paulo Egídio Martins, governador de São Paulo. Das lembranças incertas, eu lembro que meu irmão Bernardo escreveu um livro, K, que relata a angustiante procura de um pai pela sua filha, e nele alerta o leitor. Tudo nesse livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Eu gostava muito de cinema, de teatro e adorava Simone de Beauvoir. Meu projeto, como de muitos naqueles tempos, era viver num país justo, democrático e socialista. Contra o Alzheimer nacional, é preciso memória, mas também é preciso verdade e justiça. E mais, enquanto houver desigualdade e exploração, a nossa luta não terminou.